Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 9h20. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, voz do Ponche Verde. Hora certa. Madeireira Trindade, excelência no comércio de madeira. Celular da Madeireira Trindade, 999-96-2376. Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, nossos companheiros de trabalho. Que horas é? 9h21. Tá bom. Então tá. Não são 9h14, tá bem? 9h14 não são, tá bom. Tá bem? Desconta do salário depois. Isso, Norton, tudo bem. E tudo bem não? Não tá tudo bem? Não está tudo bem. Norton, nós fizemos uma pequena resenha aqui de assuntos preferenciais, mais urgentes. Um deles é a falta de energia elétrica, especialmente no comprometimento com o horário, né? Uma novidade, o horário é o de menos, é secundário. Pontualidade. Está faltando pontualidade por parte da CE Equatorial, é isso aí. Vamos lá, então. E é bom que se ressalte que nós não estamos aqui nos referindo aos funcionários e aos terceirizados, tá? Esses são tão vítimas quanto os usuários da luz, da energia elétrica fornecida pela CE Equatorial, que é uma concessionária, recebeu uma concessão estatal em nosso nome, certo? Então, são os tais serviços concedidos, assim como a Corsã e outros tantos. Pois bem, o que está acontecendo? No dia 2, véspera de feriadão lá de Páscoa, né? No dia 2 de abril, nós fomos ao Ministério Público para fazer um registro de presença. O que é isso, registro de presença? Nós fomos fazer uma demanda, fomos levar uma demanda por falta de contato com a CE Equatorial. Os canais disponibilizados para que o público consumidor faça o seu contato com a operadora, no caso a CE, não estavam funcionando, só um. Ela disponibilizou, como é obrigatório, não é um favor, está no contrato. Ela tem a obrigação de disponibilizar vários canais. Até porque as demandas são muitas. E se houver um canal só, vocês vão ver o que acontece, né? Vai haver um congestionamento. Não vamos conseguir nos entender. Então, eu fui ao escritório para saber o que estava havendo. Eu não consegui contato. Precisava fazer o contato, como tantos outros precisavam. Clara não te atendeu no aplicativo? Não, eu tinha mudado. Então eu fui informado. A Clara ficou escura. Fui informado lá no escritório, né? Também não é culpa dos funcionários que estão ali. Isso é um problema de gestão lá do escritório central, da orientação da empresa. É um problema da empresa e não necessariamente dos funcionários, que, como disse, são tão vítimas quanto os usuários. E como é que tu foi tratado? Bom, muito bem. É? Muito bem tratado lá pelas moças que atendem ali, as funcionárias. Perfeito. Mas fui informado que o sistema estava mudando. Tá? A CE resolveu mudar o sistema
Bom, certamente uma mudança para melhor, imagino, né? Sim. Então, vamos mudar o sistema, vamos melhorar isso, esse particular aí de contato com a comunidade, com o usuário especialmente. Bom, mas eu digo, mas não avisaram ninguém em véspera de feriado? Pois é, o sistema só retorna na segunda ou terça. Sim, mas qual o sistema que retorna? O sistema novo ou o sistema velho? Não, o sistema novo. Estavam na véspera de um feriado, trocaram o sistema de comunicação. É para não receber mensagem, é para não receber demanda, para não receber reclamação, Norton. Leia-se. Ora só. Não avisam ninguém. Aí a pessoa fica lá tentando. Poxa, aí eu digo, olha, falta de energia elétrica já é um problema. Imagina, só para citar, quantas e quantas pessoas têm os seus negócios vinculados à energia elétrica? Negócio. Vivem disso. Armazenam comida, refrigeração, etc. Eu aqui passaria a manhã inteira descrevendo esse cenário. No interior do município, quantos e quantos agricultores estão com secadores, estão colhendo arroz nesse momento, com secadores parados por falta de energia elétrica. Ora, isso aí é prejuízo. Você sabe disso. Se não sabe, estamos informando. Um secador tem que estar realimentado ali para poder secar. É essa a função. Se não está operacional, o que vai acontecer? Apodrece esse arroz. É prejuízo. Bom. Então, aí eu me referi, digo, mas olha, isso é grave. Só pela falta de energia é grave. Né? A pessoa não comunica. O senhor não comunicou. Por onde ia comunicar? Estava faltando luz. Ninguém sabe. Como que ninguém sabe? É porque o sistema está fora do ar, porque estamos modificando. Bom, não avisaram ninguém, na véspera de um feriado. Eu digo, sim, mas e a pessoa que tiver uma demanda? Vem aqui no escritório. Por acaso eu estou olhando aqui nas notícias, direto na Equatorial. Sim. Não existe nada que indique qualquer alteração na mudança do atendimento ao consumidor. Bom, deixa eu continuar então. Vamos lá, segue em frente. Vamos continuar. Então, restauraram o sistema antigo. Aí, em face disso, eu disse, olha, mas isso é muito perigoso. Só o fato da pessoa estar com dificuldades de se comunicar com a CE Equatorial, denunciando, registrando falta de energia elétrica, já é grave. Agora, no caso de uma emergência, no caso de um acidente, um fio energizado solto, perigo. Ele vai dizer o quê? Vai telefonar para o bispo? Até pode, não? O bispo é autoridade, é uma boa pessoa, né? Vai tomar suas providências. Diz que até fala direto lá com o homem em cima, né? Pois é. Então é grave isso aí. Aí eu, em véspera de feriado, imagina. Aí eu me animei a ir até o Ministério Público. É bom que se explique mais uma vez, que se diga que é coisa boa que a nossa democracia tenha o Ministério Público, né? A promotoria de justiça. O que quer dizer isso? Aquele que promove justiça, certo? Desde que provocado. Não, Norton. É mesmo? Não, o Ministério Público pode agir de ofício. Opa! Desde que observe. Nada impede que um promotor, uma promotora, tome a iniciativa de chamar as partes ou a parte que julgar necessário para que se defenda o interesse público. O Ministério Público existe para defender o interesse público. Mas olha só. Certo? Pois bem, então faz parte da República. É uma instituição espetacular.
Que bom que a nossa democracia tem. Pois bem, então, no caso aqui, mais pela questão do acidente e com a dificuldade, não é com a impossibilidade, porque havia ainda um canal, que é o 0800 721 2333, que ainda era operacional, desde que não estivesse entupido. Ninguém sabe quem é que está ligando, eu não combinei contigo. Tu quer ligar? Deixa para... Tu liga primeiro, depois eu ligo, depois... Nós não temos essa comunicação. Não sabemos quem é que está ligando, quem é que está com problemas. Então é claro que entupiu, é evidente. As pessoas estavam tentando por todos os meios, não estavam conseguindo nos outros, e tentavam então o 0800, que estava congestionado. Fui ao Ministério Público, fiz o relato, o chamado registro de presença, foi para a mesa da doutora Maura Leles Goulart, tá? Que é a promotora que ia notificar, foi o que me foi informado. Eu fui recebido pelo técnico do Ministério Público, senhor Marcos Rivelino Jardim Barreto da Silva. Tá? Foi que me atendeu lá no Ministério Público, tá? No dia 2 de abril de 2026. Agora, estamos recebendo aqui, e aliás, está ótimo, a rádio é para isso também, é exatamente para isso, é para interesse. Nós também somos uma concessão, estamos aí a pleno para atender o interesse público. Nós estamos para isso. Já cedo, vários registros de falta no interior do município de Dom Pedrito, né? E sem atendimento. Desde ontem de manhã. Estava sem atendimento. Bom, dificuldade, está chovendo, enfim, e tem barro na estrada, tem. Mas só que assim, quando o contrato foi assinado, tudo isso ficou claro, esclarecido. Não é um mar de rosas. Olha, o senhor, quando for dar atendimento no interior do município, vai numa estradinha, não é, cheia de pedrinhas brancas, não é, com rosas do lado. Não, tudo foi esclarecido. Existe dificuldade de locomoção? Sim, mas está no contexto. Está. É o combinado, tem que ir igual. Faltou energia, ou tem um problema de segurança, um fio energizado, caiu, houve vento, sei lá. Tem que atender. Faz parte do contrato. Só que não está sendo cumprido a pleno. O serviço está sendo terceirizado uma parte. Boa providência. Acho que está tudo certo. São empresas e pessoas competentes terceirizadas para fazer o atendimento. Me permite? Pois não. Pois então. Diga. Um dos grandes problemas que surgiram no final do ano passado, de 2025, foi a denúncia de que as empresas terceirizadas estavam com funcionários, pessoas dentro das suas equipes, pessoas que estavam dizendo, olha só, e declararam inclusive em audiências lá na Assembleia, que foram pressionadas a assinarem diplomas de capacitação para justificarem a sua contratação. Pessoas que foram contratadas num afogadilho pela Equatorial, mas que não tinham condição e treinamento algum. Olha a gravidade disso aí, Pacazzi. Eles tiveram que assinar na pressão diplomas de que eles teriam feito determinados cursos de capacitação e aperfeiçoamento na área que estavam sendo contratados pela CE Equatorial. Notícia direta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tem procedência, porque neste momento, eu não vou citar o nome, não estou autorizado a isso, tá? Neste momento eu estou falando com pessoas terceirizadas. Imagina. E empresas terceirizadas, que neste momento estão fazendo um curso em Bagé. Olha só. Tá? Ora,
Nada contra o curso, nada contra a obrigação de aperfeiçoar. Só que as pessoas não faziam, mas não faziam o curso, tu entendeu? Não, nada contra o curso de aperfeiçoamento técnico, essas exigências técnicas todas, nada contra isso, nada. Só que no lugar dessas pessoas tem que botar outra. E qualificadas, né? Não, mas tem que... Mas, olha só, não, um momentinho. O Fusível, senhor Fusível, por favor, o senhor aguarde uns 2 dias, não caia, tá? Por favor, não chova, São Pedro, por favor, dá uma segurada aí, não chove, tá? Não chovendo não tem barro, e aí, o Deus do vento é Eolo, né? Eolo, né? É. Tu é que é o entendido nisso, né? Eolo, né? Eu sou entendido agora. Claro que sim, é isso aí. Não, tu é o máximo. O Diego Marcial está te mandando um abraço, viu? Um abraço para ele também. Então, assim, ó, então tu é que entende do Deus do vento. Senhor Deus, aguarde um pouquinho até a nossa turma terminar o curso. Nada contra o curso, aliás, parabéns, que vão fazer um aperfeiçoamento técnico. Já são pessoas muito especializadas, eu conheço algumas. Elas sabem, têm experiência, são boas. Mas tudo bem, manda a lei que tem que fazer o aperfeiçoamento. Estão lá fazendo o aperfeiçoamento. Enquanto eles estão lá, eles não podem estar aqui, atendendo aqui. É óbvio. A não ser que as coisas tenham mudado, que tenham se transformado em pessoas onipresentes. Não. Ora, tem que botar outro no lugar. Ou vai combinar com o Dom Pedro, São Pedro, o Deus do vento, da chuva, do não sei o quê. Diz, olha, e o senhor Fusível, não caia, senhor Fusível, nesse momento, porque nós estamos ocupados fazendo um curso. Ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é um deboche. Agora, a conta vem. O cobrador da conta não está terceirizado. Ele é em pessoas. Chova, canivete aberto, ele está lá com a conta para cobrar. Se pode o cobrador estar disponível 24 horas, ou como dizia um amigo meu, 25 horas por dia, por que a equipe de conserto não pode estar? Ei, dona Céia? Dona Céia Equatorial? Não estou me referindo aos funcionários. Esses obedecem ordens. Estão defendendo o seu emprego, né, a sua ocupação. Estou me referindo à direção, à cabeça, à orientação empresarial. Está errada e está errada. Tem que melhorar esse serviço, tem que atender. Energia elétrica é fundamental. Alguém que pense diferente, venha cá e defenda sua tese no microfone da rádio, sem problema nenhum, não paga nada. Salvo o melhor juízo, tem que ser providenciado. Tanto é verdade que está na lei. Está na lei. Quando falta luz no interior, no máximo 48 horas. No máximo 48, mas no máximo dos máximos, 48 horas ela tem que estar restaurada. E quando é na cidade, é em torno de 24 horas, no máximo. Olha, só depois de um tufão, sei lá. Ah, mas veio o vento muito... Está tudo lá, na lei. Quando se assina o contrato... Olha, eu vou assinar esse contrato, vou fazer esse serviço de prestação de distribuição de energia elétrica. Isso não é transmissão de energia. A transmissão é um outro setor que não sei se é também da CE Equatorial, se ela está responsável por isso. Eu acho que ainda não. Mas ela está responsável, assinou um contrato de concessão para distribuição. Porque o que acontece? Basicamente são três etapas dessa questão da energia elétrica, né? Que é a produção, né? A origem da energia, ou é eólica, ou é solar, ou é hidrelétrica, ou é termoelétrica, por aí vai, né? A geração,
Depois tem a transmissão, que são aqueles cabos grandes, né, que passam lá, que a gente vê nas estradas e por aí afora. E depois, finalmente, é a distribuição, que vai para o interior do município, dentro da cidade, tudo isso, certo? Então, a CE Equatorial está comprometida a fazer competentemente, tem que fazer, se obrigou a fazer. Ah, pois é, mas está difícil de contratar. Não interessa, você assinou, então rescinda o contrato, não posso fazer. Não é pecado, não tem problema, olha, não deu. Vai lá e rasga o contrato e chama outro que saiba fazer. A sugestão aqui do programa da rádio é o seguinte: há pouco eu estava conversando com um grupo que está prejudicado, é um grupo grande, tá? É um grupo que eu tive um contato, mas faz muito tempo para cá. Não, mas aqui é o seguinte, é permanente, essa luta é permanente, mas nós vamos ter que dar. O Jaime da Lume Globo. Sim. E o Jaime me disse, são problemas que não serão resolvidos nem agora, nem a curto prazo, nem a médio prazo. Eles fizeram algumas ações, fizeram algumas melhorias no interior, mas nada perto daquilo que deveria ser feito. É falta de investimento, é falta de equipamento, é falta de recursos humanos. Isso aí, na hora, eles tinham falado 5 anos. Para casa, 5 anos é para nós apenas nos prepararmos para esperar mais 10. O Norton, há 5 anos atrás, eles falaram que levava 5 anos. Exatamente. Ai. Tá bom. Mas tem gente que acha que tá bom, viu, para casa? Tem gente que acha que tá bom. Não me gente conta, que adora ser enganada também, né? Não me conta. Gente que acha que a Corsã tá boa, que a CE Equatorial tá boa, que a educação vergonhosa do nosso estado tá boa, que a saúde tá boa. Tá bom. Mas eu vou dizer o que para ti? Mas então estão no mundo da lua, né? Estão morando lá. Não sei. É no lado escuro da lua que estão lá. Que para eles está claro. Tá bom, mas deixa de brincadeira, nós vamos eu não tô agora... brincando. Não, eu tô falando sério. Mas eu tive que me rir. Porque tu viste os dados da educação, né? Quando ontem eu estava para casa, lá na inauguração da Sala das Margaridas, e conversei lá, inclusive, muito com o promotor, o doutor Rafael, e com o nosso juiz. Fiquei junto com eles ali. Até fizemos uma foto ali, eu, o juiz e o promotor, mas a subchefe da polícia do estado do Rio Grande do Sul também, mais o delegado aqui de Dom Pedrito, e estávamos conversando e falávamos justamente sobre isso aí, para casa. Sobre a situação pela qual passa o nosso estado. E eu não faço de conta, e aí todo mundo fica com medo de falar para não ferir brios, para não atingir A ou B, só que enquanto isso... nós estamos cada vez mais afundando na mediocridade da falta de conhecimento. Que é, para que tu vai... como é que falou o delegado lá, o chefe da polícia do estado? Estamos construindo uma sala, pessoal, para receber as mulheres, jovens, senhoras, idosas, que são agredidas dentro, muitas vezes, do seu próprio lar, que são vítimas do feminicídio. Nós não deveríamos estar construindo salas para isso, mas estamos construindo, porque a violência cada vez toma mais corpo. E, enquanto isso, aquilo que deveria ser o pressuposto, e que deve ser o pressuposto, entendo eu, que é melhorar a condição nas escolas para que se evite isso aí, não é dada a devida atenção, pelo contrário. Estão passando alunos aí que rodaram em 4 matérias, só para que lá nos índices finais o governo não fique feio. O problema é que mesmo fazendo isso aí, na hora que fazem uma avaliação nacional, é uma vergonha a colocação que fica o Rio Grande do Sul. Eu faço o registro aqui que conversei hoje de manhã com o produtor Paulinho Garcia, viu? Um abraço, Paulinho. O Paulinho? Paulinho. Grande abraço para ele. Olha aqui, o Norton, só para registrar aqui que eu deixei esse registro e foi para a mesa da doutora Maura Leles Goulart, é isso, né? Que é promotora, né? Sim. Como é o nome do outro promotor que tu falaste? O doutor Rafael, o sobrenome dele eu não tenho aqui. Doutor Rafael. Doutor Rafael, promotor. Bom, então tá. Foi a sugestão que dei, eu mesmo
vou fazer parte desse grupo também, de irmos novamente ao Ministério Público, que é nosso anjo da guarda, que é a nossa defesa, e a defesa dos interesses da comunidade. Nós não temos para quem apelar. 167, tá? Ligue, você vai tomar contato com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. 167, mas não adianta nada, adianta. Faça o registro, tá? Eles primeiro você reclama para a empresa, que vai te dar um protocolo. Tá faltando luz lá em casa, tá faltando energia, tá. Elas vão lhe dar um protocolo, tem obrigação disso. Guarde esse protocolo. Ligue para 167, certo? Mesmo que tenha sido resolvido o problema. Mesmo que tenha sido. Imediatamente vai te atender uma pessoa que vai te perguntar, já fez contato com a operadora? Você vai responder que sim. Tem o protocolo? Tem. Passe o protocolo. Aí, conte a sua história. Opa. Diga, olha, o que houve, o que não, faltou, foi tal dia, tal hora, e eu fiz a reclamação e tal. É isso. Ao terminar esse contato com a ANEEL, certo? 167, é obrigação da ANEEL lhe passar outro protocolo. Fique com os dois. O protocolo da operadora e o protocolo da ANEEL, certo? Fique com os dois. E guarde. Você tem elementos protocolares e legais para seguir adiante nessa peregrinação, nessa via sacra, né? Tem que ser, é por aí. Essa é a maneira de fazer, certo? Então tá, se essa é a maneira de fazer, vamos fazer. Aí você fica com os dois e vamos pressionar. Vamos nos indignar. Tá ligando? Vamos ver o que está dando. Vamos ver? Olha só, o que eu fiz aqui. 167, liga 167, eu recém liguei. Pacazzi, eu acabei de fazer uma ligação para a CE Equatorial através daquele aplicativo que eu tinha. Da Claro. Aplicativo da CE Equatorial. Certo. Eu fui atendido pela Clara, assistente virtual, que está me atendendo aqui, ó. Tá, então voltou. Eu só não vou seguir o tempo porque eu não preciso. Não, voltou o sistema, mas, ô Norton, eu vou te pedir um favor. Aqui, liga para 167, só para ouvir a preliminar ali. Vamos ver. Liga, bota no ar. O 0, eles têm o 0800. Não. 167. Quem é que entendeu se 167? Não, eu acabei de ligar. Acabei de ligar, Norton. E aí? Sim, me atendeu uma pessoa, não continuei, porque eu só queria saber se estava no ar. 167. Liga e bota no Viva Voz aí, tá? E vai te atender. É alguém que diz assim, já fez, aqui é da Anatel, da Energia, não sei o quê. Agência Nacional de Energia Elétrica. Põe no Viva Voz. Ele é que não chamou ainda. Tá bom, é que o teu telefone está mais atrasado. Tá. Bom. Você ligou para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Estamos com falta de energia na região. Região Sudeste Rio Grandense, Capão do Leão. Identificamos a ocorrência de interrupção de energia elétrica em Região Sudeste Rio Grandense, Capão do Leão. Capão do Leão não tem luz, viu? Informamos que as providências estão sendo tomadas para o restabelecimento no menor prazo possível. Para outros assuntos, tecle 9. Viu outros assuntos, o Norton. Viu, tá, mas eu não quero mais, eu não quero mais assuntos. Tá. O Norton, então tá, vamos virar essa página por enquanto, tá? Nós vamos continuar unidos aí. Só que assim, Norton, nós falamos no programa anterior, no outro, sempre falamos na chamada democracia participativa. Não basta ser aquela. Sempre dizemos, Dom Pedrito, com muito orgulho, é a capital da paz. Mas que não seja a capital da passividade. Passividade é isso. Pois é. Olha, caiu. Pois é. Então levanta. Olha, tem água. Pois é. A célebre história do cara que recebeu uma garrafa de vinho de presente, não foste tu, não, mas foi outra pessoa. Agradeceu muito e depois perguntou para um, disse assim, mas tem que abrir? Tem. Para tomar tem. Tem que tirar a rolha? Tem.
Pois é. Então tá, que não seja a capital da passividade, vamos nos mexer, vamos nos indignar e lutar pelos nossos direitos. Se nós não fizermos isso, quem fará? Eu pergunto. Está me dizendo um aqui, por exemplo, o Chapolin. Colorado ou gremista, não sei. Pacazzi, diga. São 9h49. Tá, eu tenho um assunto aqui. Hora certa, Ótica Popular. Tá bom. Inaugurou a Ótica Popular Pedritense. Sim. Aqui pertinho da rádio, na rua José Bonifácio, 1029. Perfeito. A campeã de preços baixos já está de portas abertas para receber você e sua família. Muito bom. Além da sua especialidade, que são as armações, clipons e lentes, a loja ainda oferece óculos solares, relógios de pulso, relógios de parede, despertadores, acessórios para o teu chimarrão e uma linda coleção de decoração religiosa. Se você e sua família estão buscando o melhor orçamento para óculos de grau, sim, a Ótica Popular Pedritense tem a solução com investimento que cabe no seu bolso. Traga a sua receita e comprove. Ótica Popular Pedritense, boa para os olhos, boa para o bolso, na José Bonifácio, 1029, WhatsApp 999 27 20 38, também no Facebook e Instagram, Ótica Popular Pedritense, que é patrocinadora da Hora Certa do programa Tema Livre. Ótimo, ótimo, ótimo. Imagina que eles têm clipon, ó. Clipon, isso clipon. Vale a pena. Vá lá saber. Vou despertar a curiosidade de você. Vai ali na Ótica Popular e descubra o que é clipon, que é muito útil. Bom, um abraço à nossa ouvinte Glória. Um grande abraço para ti, querida. Sargento Félix, na audiência. O Sargento Félix, um grande abraço a ele. O Norton, fizemos contato com o Bernardo, que é o responsável aqui do DENIT na região, tá? Nosso amigo Bernardo. E falamos com ele sobre vários assuntos, inclusive este assunto que nós estamos puxando para o programa, que é o trevo lá, o denominado trevo da Cotrijuí, pedindo licença para fazer ali uma revitalização, mas uma revitalização assim, não é uma conta de chegar, porque nós não temos condições, equipamento e nem conhecimento para fazer, mas apenas uma limpeza, para mais ou menos mostrar que ali tem um trevo. Só que todo o perímetro urbano da BR-293 está crítico. Eu não sabe qual é o centro da estrada, não se enxerga. Porque não tem sinalização? Não tem sinalização. Não tem pintura? Tem nada. Não tem olho de gato? Não tem coisa nenhuma. E naquele, não sei que nome se dá aquilo, trevo, passarinho, não sei o quê. Que é ali da antiga Urcamp, te lembra? Sei. Tá? Aquilo ali, já morreu gente ali. Já. Recentemente. E seria uma espécie de uma rotatória que no fim não virou nada. Bom, alguém está sugerindo que se faça uma ponte ali. Porque a água tem um rio ali, quando chove. É verdade, Paquera. Mas o rio é só quando chove. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que Mas tem chovido. É que nem goteira, né? Então, o que mais? O que mais nós temos que fazer? E aquilo ali é uma entrada de risco permanente, Paquera. Tá. Nós temos que unir o nosso grito. E nós merecemos gritar. Nós temos o direito de gritar. Estão ferindo os nossos interesses. Os interesses de usuários, de comunidade, de cidadão, de pagador de impostos. Nós não estamos sendo respeitados. E vamos reclamar. Agora, é preciso que... não deixa assim, que fazer o quê? Então... Ora, gente, às vezes a gente pergunta assim, mas vamos fazer? Vamos. Tá, mas deixa assim que não... Como disse uma senhora uma vez lá, disse assim, olha, eu não vou lá porque eu não tenho auto. Eu vou protestar por quê? Eu não tenho auto. E daí?
E o Laval, o saudoso Laval, disse assim, interessante para casa, quando um grupo lá estava reclamando a questão das casas, né, que estavam sendo invadidas ali pela chuva, enfim, nós fomos juntos lá, né, para reclamar, mas nós não moramos lá, não nos interessava pessoalmente aquilo lá, não, nós moramos num lugar, moramos no outro, nós não estávamos sendo diretamente prejudicados, mas fomos lá, solidariamente, somos solidários. Somos, coletivo? Claro, cidadãos, pagadores de impostos. Nós vemos o todo, vivemos numa comunidade, estamos pensando no todo da comunidade. Se atinge o nosso companheiro, o nosso munícipe, o nosso irmão, lá na ponta do município, da cidade, nos interessa. Mas para isso é preciso que haja o espírito de coletividade, de cidadania, senão não vai funcionar. Então, a questão que a gente sempre fala, Dom Pedrito é uma cidade ou é um acampamento? Termina amanhã. Mas como é que tu quer Dom Pedrito? Qual é de que maneira realmente nós queremos Dom Pedrito? Nós queremos Dom Pedrito como uma cidade ordeira, cumpridora de tudo aquilo que é previsto na lei, ou nós só queremos aquilo que não deve nos incomodar? Ah, vai me incomodar? Não, então não quero. Em detrimento da vontade dos outros. Norton, a gente sempre fala. Eu posso cortar o sinal vermelho, mas tu não pode. Não, tu não. Eu posso. Eu entendo que nós não devemos ter sonorizadores ou quebra-molas na cidade. Eu entendo. Agora, se vai ter para ti na tua rua, é problema teu. Eu não quero que aquilo esteja no meu caminho. Esse é o pensamento. E isso não é pensamento coletivo. O Alex, um dia eu conversei com o Alex e perguntei para o Alex, mas a lei não prevê. Mas como não prevê, Alex? Como é que nós não vamos ter redutores de velocidade, seja no perímetro urbano da BR, seja nas ruas da cidade? Se em Livramento tem, Bagé tem, Pelotas tem, Pinheiro Machado tem, Lavras do Sul tem, só Dom Pedrito que não pode ter, por quê? Moramos na Rússia? Será que nós somos parte da Rússia e não sabíamos? Ora. O Norton. Bom, é preciso que haja união. A união faz a força, tá? Nós temos uma vinheta aí na rádio que diz que o 20 unido jamais será vencido. Exatamente. Estamos juntos nisso aí. Vamos reivindicar, vamos lá. Nessa questão da Corsã, nós estamos programando aqui um tipo de uma audiência com microfone, uma audiência pública com microfone aberto, Corsã. Tá? Sobre a Corsã, certo? Se preparem, nós vamos anunciar com antecedência, compareça, não vai lá e diz, não, compareça, seja dono do próprio nariz, não entregue o seu nariz para outro. Não, tu pode gerenciar o meu nariz aí. Que é isso? 1,5 bilhões de reais em investimentos foi anunciado para o marco do regulatório do saneamento, né? Isso, marco do saneamento. Sim. E é 1,5 bilhões em investimento aqui no Rio Grande do Sul. Se tem 1,5 bilhões para investimento... Onde é que está isso? Onde é que está isso? E não, porque nós estamos pagando. Porque nós estamos tendo que contratar uma pessoa terceirizada para fazer a instalação do lado de fora da nossa propriedade. Se o Estado, se a União está preconizando, e a propaganda está aqui na rádio, é saúde para o povo. Não, saúde, segurança, educação e tudo mais é regra constitucional para que o Estado assuma e entregue para a população. A população não tem que estar pagando mais essa conta da ineficiência. Para onde foi esse 1,5 bilhão? Se a casa só, pegando uma média mínima de R$50 que as pessoas paguem a mais da sua conta, esse 1,5 bilhão já vai ser pago, quantas vezes numa questão de 2, 3 anos? Nós estamos pagando a conta da ineficiência e mais uma vez eu pergunto, 1,5 bilhão investido em quê? Se nós estamos pagando. Mas nós já pagamos a conta. E entregamos uma água de graça para a Corsã.
O Norton, e não é de agora, eu vi, tomei contato com isso, falamos na rádio há anos atrás, agora faz um bom tempo. Nós lemos o contrato aqui na rádio. Sim, isso que fazem 10 anos ou mais, né? O prefeito Chiquinho estava junto quando nós lemos o contrato. O prefeito Chiquinho. E o que aconteceu? Veio uma ordem, uma determinação. E por que ela se transformou em determinação? Veio uma determinação da ONU. Da ONU. Exatamente. Preconizando, tá? Mas a determinação já foi determinando, não foi preconizando, determinando e dando um prazo para que os países que fazem parte da ONU adotassem o denominado Marco do Saneamento. Isso. Bom, saneamento básico. Por quê? Porque saneamento básico é saúde. Agora não. Nós não vamos ficar o dia inteiro explicando por que é saúde. Mas é isso. Tá? Então, e o Brasil e todos os países não foram assim, receberam por e-mail, por carta registrada. Não. Um telefonema, não. Assinaram um documento, e o Brasil assinou, é signatário desse documento geral da ONU, recomendando para que se providenciasse, tinha um prazo para começar isso aí, chamado Marco do Saneamento. E recomendando, é grande isso aí, é um projeto muito complexo, né, que vem da ONU e tal, e inclusive tem um item lá desse Marco do Saneamento que diz o seguinte, recomendando que os governos, os estados, os países começassem a elaborar uma política de conscientização também das pessoas, que começassem a adotar a cremação dos corpos em vez de continuarem no sistema antigo dos cemitérios. Por quê? Porque foi constatada uma contaminação do lençol freático, é a água que está embaixo, na terra. Em alguns lugares ela está perto do solo, outra perto da parte de cima, e a outra está muito aprofundada. O Krause da audiência te mandando um abraço. Um abraço a ele também. E aí, o seguinte, vai que isso tinha um tempo. E que os governos providenciassem acumulação de verbas específicas para fazer isso. Mas a obrigação dos governos fazerem as obras de saneamento, que compete o seguinte, fundamentalmente, água tratada para todos e esgotamento cloacal e pluvial, certo? Que são diferentes. Bom, e tratamento disso, para que a água leva, vai cair aonde? Vai cair no rio, na lagoa, que vai cair aonde? Que vai cair no mar. No mar. Certo? Pô, então, tudo isso programado, que os governos começaram. Mas se os governos tivessem dificuldades, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Mundial, não sei, uma coisa assim, que a ONU ia também providenciar para os países mais carentes, que não pudessem, chegado lá o prazo de começar essas obras, essa política, que não tivessem que se socorressem desse dinheiro subvencionado, subsidiado, né, pelos demais países, os países mais ricos, que tinham capacidade de... Então, eram unidos, todos unidos íamos fazer esse, em prol do quê? Da saúde, pensando em quem? No ser humano. Por isso é que eu digo que, para mim, particularmente, a melhor doutrina é a do humanismo. Isso faz parte. E essa providência, essa preocupação, esse interesse de fazer efetivamente alguma coisa pelo ser humano. Bom,
E aí aconteceu o quê? Tomaram a providência? Não, tomaram. Passa aqui, deixa para depois. Deixa passar. Amanhã eu faço. Ora, chegou o prazo, a ONU cobrou. Começão a cobrar. Só que essa cobrança não é uma cobrança assim, olha, você está esquecendo, está na sua agenda, o senhor esqueceu de olhar a agenda. Não, não é isso. Está no compromisso, e o Brasil é um signatário também desse documento, desse compromisso, de começar a fazer, sob pena de começar a receber sanções, punições, castigos, por não ter iniciado. Ora, então nesse afogadilho, vamos fazer. Tá, mas e o dinheiro, cadê? Cadê o dinheiro? Não, o imposto já foi recolhido para que esse, como disse o Norton, para que esse empreendimento fosse feito. Mas quem tem a obrigação de fazer são os governos. Tá? Depois, o usuário vai paulatinamente repor esse dinheiro, como já aqui, por exemplo, Dom Pedrito tem esgoto cloacal, foi uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a ter. Era até pouco tempo 15%, depois diminuiu porque aumentou a cidade. 15% do esgotamento tinha Dom Pedrito cloacal, como manda o figurino, como manda a lei, como manda a técnica, certo? E sempre se pagou um percentual sobre o consumo da água. Mas isso é regra geral, certo? Não tem nada a ver. Agora, a obra em si é responsabilidade dos governos. E eu não estou falando é o central, é o estadual, não, é o governo. Quando se fala em governo, se fala em tudo. Na República Federativa se fala municipal, estadual e federal, certo? E governo não é só executivo, é legislativo, judiciário. Bom, mas está dito isso. Mas nós vamos fazer uma audiência, esse é o nome que se dê, com o microfone aberto, chamando os interessados, chamando aqueles que se dizem prejudicados, para que se ponha esse assunto num nível de razoabilidade. Mas o outro lado da audiência vai estar quem? Como sim? Sim, tu vai chamar as pessoas, tá? Mas e quem é que vai responder? Não, vamos convidar pessoas da Corsan, pessoas da área da saúde, enfim, autoridades, vereadores, representantes, executivo, judiciário. Essa é a audiência. Bacazzi, só para nós ter uma ideia da gravidade do que é cuidar da água, e isso é um assunto que nós temos que tratar cada vez mas com muito mais profundidade, de toda a água que existe no planeta. Sim. Olha bem, 97,5% é água salgada. Nós temos 2,5% da água do planeta que é doce. E a maior parte dessa água, Pacazzi, ela está congelada em geleiras ou está em, como se diz, rios subterrâneos. O que nos deixa menos até de 1% de uma água pronta para ser utilizada para o próprio consumo humano. E o Brasil, desse 1%, abriga cerca de 12 a 13% da água doce da superfície do planeta. Olha só o percentual baixíssimo que nós temos de água potável e o quanto que nós temos que cuidar dessa água doce. Até porque nós não temos usinas de... como é que se chama? Para dessalinizar, né? Não, a água salgada? Temos ainda, não temos. Não temos? Não. Os israelenses têm. Tem. Nós não temos. Agora, imagina o percentual baixíssimo e o quanto que nós temos que cuidar e o quanto que nós temos que aumentar a quantidade de barragens e depósitos de água aqui nas regiões normais para poder absorver o que a chuva nos traz. Porque toda a água que vem da chuva, se nós não retermos ela vai para onde? Para o oceano. E lá ela volta a ser água salgada novamente. É verdade. O Norton, vamos a um intervalo, mas eu vou preparar o retorno. Eu vou contar
que fui atropelado. Opa! Tá? Vamos ao intervalo e já voltamos. Tá bem. Muito bem, são 10 horas e 15 minutos, hora certa, Ótica Popular. Aqui na rua José Bonifácio, 1029. Eu vou lá, agora de tarde vou dar um pulinho ali. Escuta, o Norton... Isso, é muito importante, é bom, eu estou aqui desafiando a curiosidade das pessoas para irem ali conhecer o Clipom. É muito importante. Eu vou, Norton, tá bem. Eu vou botar no ar aqui, eu acho que não vai ter problema nenhum. Tu foi atropelado? Não, eu acho que não vai ter problema nenhum. Um áudio que eu recebo agora do Paulo Garcia, que esteve lá na CE Equatorial neste momento, tá? Opa. Então ele vai nos relatar o que viu por lá, tá bom? O que viu e o que ouviu, tá certo? Mas só um pouquinho, vai falando aí que eu tenho uma outra ligação aqui e vou atender primeiro, tá bom? Ok. Vai falando aí que eu já te respondo. Tá, ok, perfeito. Ontem tivemos lá em Brasília a participação do presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, o nosso amigo Edson Fontoura Júnior, que junto ao deputado federal Afonso Ram, foram até o Senado e também à Frente Parlamentar da Agropecuária, pessoal, para tratarem a respeito do andamento da proposta do projeto de lei 5.122, que é justamente aquela questão do alongamento e renegociação das dívidas rurais dos agricultores aqui do nosso estado e também de parte do Brasil, todos aqueles vítimas das chamadas tragédias climáticas. Então, já foi aprovado na Câmara, falta agora a aprovação no Senado e tem uma certa morosidade por parte do presidente do Senado, e foi por isso que ontem todos fizeram uma grande frente de trabalho, pessoal da Farsul, da FPE, junto ao Senado Federal, teve inclusive manifestações da senadora Tereza Cristina, do senador Espiridião Amin, do senador Moro, e todos para que realmente as coisas acontecessem. O deputado federal Zucco também estava junto com o deputado federal Afonso Ram e o presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, e há já o devido encaminhamento para que em breve possamos ter uma solução já definitiva a respeito da votação que deve acontecer no Senado. Maravilha. Eu já estou de volta aqui com o áudio do Paulo Garcia. Oi, Pacazzi, eu vou ter que me desabafar contigo. Eu fui na CE Equatorial agora, eu e o Sadi Camponogara. É testemunha do que viu lá e até fiz questão de levar junto. Fomos recebidos por um funcionário que disse é o responsável, mas que me comenta que não tem autonomia para nada, não tem gente, não tem caminhoneta, e contrataram ele para ele ficar simplesmente de mediador do nada. Sabe o que é mediador do nada? Porque ele não tem autonomia para nada, ele está de braço atado e ele não pode fazer nada. E a nossa luz ele vai conseguir arrumar a hora que secar. A hora que tiver condições de ir, porque o pessoal vê um barro e como eles são deduzidos do salário deles, a manutenção dos carros, né? O pessoal não vai, porque tem essa lei. Então eu vou perder o meu arroz, eu enchi o cara de osso, aí o cara ficou quieto, não falou nada, ficou quieto, não reagiu, não fez nada. Ele as costas daquilo lá e não deu nada lá, nada. A CE Equatorial aqui é figurante, não tem nada, é que nem botar aqueles atendentes virtual, sabe? É a mesma coisa, o pessoal daqui não responde por nada. Então, meu amigo, me resta só a primeira hora da tarde direto no Ministério Público. Mas não sei se vai render. Só te comentando, a vergonha que eu, vi a coisa hoje, é vergonhoso o quadro da CE Equatorial, tá? É isso, um abraço. Paulinho, desculpa não te responder na hora que estava no ar. Bom, esse é o relato do Paulo Garcia, que esteve agora lá, tá? Não é ficção, é realidade.
Isso é uma barbaridade. Eu estava respondendo a ele aqui que vou me somar ao grupo que vai ao Ministério Público agora de tarde. Então é urgentíssimo, não tem outra saída. Fazer o registro na ANEEL, é verdade, tem que se fazer. Procurar o PROCON também está para isso, tá? Foi criado também para isso, certo? E o Ministério Público. E acionar as nossas forças, as nossas lideranças de classe, as nossas comunidades aí que estão aí lutando, enfim, mobilizar a comunidade. Ah, mas não chegou lá em casa esse problema ainda, mas vai chegar. Dessa forma vai chegar. Aí se você não estiver, é como aquela velha história, diz assim, entraram na casa do meu vizinho, pisaram nas flores dele, estragaram o jardim, eu não fiz nada. Depois arrombaram a casa dele, né? E levaram os móveis, estragaram as coisas e eu também não disse nada. No outro dia entraram na minha casa e eu não pude dizer nada porque não tinha dito nada. Aí não tive auxílio de ninguém. Nós temos que nos unir nessas coisas aí, precisamos de unir. Não adianta um só gritar. Tá? Não adianta um só, uma meia dúzia de gente. Nós temos que gritar e fazer essa coisa como tem que ser feita. Tá? De uma forma comunitária, unida, determinada. Ou nós temos a força da união ou não temos nenhuma. E aí então vamos para casa fazer o que não sei. Pois não. Olha, o Adilson Mota, que tem que estar nos ouvindo também, tá. Aqui me passando, que dizer lá, ouvi vocês comentando sobre a luz. Sim. Aqui fora faz mais de 36 horas sem energia elétrica. Acabei de falar com a CE pelo 0800, eles só falam que é para aguardar 36 horas. Quanto tempo isso aí? E aí, ele mora ali naquela região de Torquato Severo e Valtier. Pacazzi é geral, Pacazzi. Mas olha... Isso aí já é um... Eu vou usar uma expressão tanto quanto dura. Sim. Isso é um câncer já impregnado em todo o sistema ligado ao serviço prestado por essa concessionária. Bom, seja como for, de um lado é isso e de outro lado... Alguma providência tem que ser tomada. Não, de outro lado está aquele que está... aliás, a comunidade inteira está prejudicada. A comunidade toda está prejudicada. Então, olha, nossas autoridades, nossos representantes estão chamados para essa demanda, agora. Tá? E olha, estou sugerindo também que se faça um registro policial. Se faça na brigada e se faça também na Polícia Civil. Faça, não custa nada. Ao tanto de tantos comparecia assim, foi desta forma, foi tratado. Isso aí, não houve ofensa direta, mas indiferença de serviço público, de obrigatoriedade de serviço público, isto também é um caso de polícia. Tá? É um caso de polícia, certo? Vá no PROCON, vamos todos, porque senão nós não vamos ter solução. Ora, tu imagina isso, é um serviço, imagina, tá? Isso é básico, Pacazzi. Mas é fundamental. É fundamental a energia, mas então se não sabem fazer, que não atrapalhem. E que deixem que a gente tome outra providência. Vamos aí botar geradores, revitalizar o gerador antigo da velha, como era, usina, te lembra? Da usina, Dom Pedrito, era um barulhão, né? Te lembra? Mas, claro que para os dias de hoje tinha que ser mais... Olha, recebendo aqui, ó, que se fizer um registro na brigada, não precisa nem fazer na Polícia Civil. Tá bom, vamos fazer. Tá? Tem que fazer, Pacazzi. Vamos fazer. Na hora de acabar com esse estado de coisa, é humilhante para uma população que paga regiamente, paga em dia, porque se atrasar eles vão lá e vão cortar. Não, eu também gosto. A precariedade do serviço deles. Está na hora de dizer que Dom Pedrito não é que seja a capital da paz, que não seja a capital da passividade. Está na hora de Dom Pedrito... Porque eles vieram naquela audiência pública ali na Câmara dos Vereadores e o cara falou bem assim, ó, eu estava lá. Sim. Eu estava lá, então eu posso falar com propriedade. O cidadão falou bem assim, podem reclamar à vontade, eu sou pago para ouvir você, já estou acostumado, se quiserem me xingar, me xinguem, não vai mudar nada.
Pronto. Está ali, está dito que a companhia pensa a respeito das comunidades às quais ela atende como concessionária. Total desrespeito, Pacaldi. Olha, eu quero traçar aqui uma linha divisória, tá? É tênue, é crítica, mas é uma linha divisória. Sempre digo, tá? Quantos milhares de aviões estão circulando neste momento, estão no ar, no mundo? Façam uma conta. Milhares neste momento, milhares. Tá? Quantos caíram fora da guerra, em tempo de paz, né? Na área fora da guerra, certo? Poucos. Mas caíam lá na Ásia, lá. Vamos fazer um discurso e proibir a aviação. Não, gente. Por um avião que cai, nós não podemos condenar a aviação. Esse prodígio que é fantástico, é notável, esse transporte aéreo, o mundo foi outro depois disso, certo? E foi para o bem e uma parte para o mal, como em tudo. Mas não vamos demonizar e punir, não é? A aviação porque um caiu lá, o outro caiu ali. Não. O cara fez uma conta de somar, Norton. Certo. E somou errado. Não tinha estudado bem a tabuada, o multiplicar. Agora nós vamos condenar a matemática por isso? Não. É uma burrice. Seria uma burrice, uma estultice. Condenar a matemática por um erro de soma, ou erro de multiplicação, de divisão. Não, vamos corrigir o erro ali. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não vamos dimensionar essa questão especificamente, objetivamente, em relação a esta concessionária que se chama CE Equatorial, com todo um programa de privatização que existe no mundo inteiro, no mundo livre existe isso, não é só no Brasil. Está errado. Não. Por que em outros lugares dá certo? Primeiro, porque não é monopólio. Não é monopólio. Tá? Uhum. Tu tens, a CE não me tratou bem, eu vou para outra ali, do lado. Que nem a telefonia. Claro, tu tem escolha. Começa por aí. Esse é um dos grandes erros. Quando a gente não tem para onde correr, tem que baixar a cabeça e fazer o quê? Isso que nós estamos fazendo, não sabemos para onde correr. Agora de tarde vamos ao Ministério Público, vamos à Brigada Militar, vamos ao PROCON. Não, o PROCON fecha de tarde, né? Fecha só de manhã. Mas amanhã vamos no PROCON, então. Então é isso. Não vamos pegar tudo e botar tudo no mesmo saco, na mesma balaio, privatização, está errado. Não é isso. Algumas privatizações está faltando o quê? Fiscalização. E nós pagamos as agências que fiscalizam. E muito bem. Sai do nosso bolso a manutenção dessas agências, a ANELA, a Anatel, como é? Aquela do Rio Grande do Sul aqui. A Gergs, etc. Tá? Então, falta. Pois é, elas são mais um sindicato a favor da concessionária do que a nosso favor. Que é isso? Esse não é um combinado. Bom, elas não precisam ser também punitivas, né, inquisitoriais, do tempo da Idade Média. Não é isso que está se pedindo. Mas se quer que elas cumpram o papel para o qual foram criadas. De que país você está falando? Pois é. Bom, 999-38-8090 é o telefone aqui do programa. Pelo WhatsApp você consegue contato. 999-38-8090. Eu disse lá no início antes do intervalo, que eu fui atropelado na calçada
Por bicicleta. Mas o Norton, como eu estou com 17 anos, eu fui ligeiro, rápido. Sim, lépido. Tá? Lépido e fagueiro, e tirei o corpo fora e consegui me salvar. Bárbaro. Só que, claro, com esse deslocamento, a coluna também sofre com isso, né? Com certeza. Eu dei um piso em falso ali e a coluna paga, né? A coluna está pagando por isso. Estou aí com um problema agora. Tem uma consulta agendada para fazer uma verificação, para ver se não houve nada demais. Mas, do alto dos meus 17 anos, né? Isso pode acontecer. Mas o fato é isso. Se fui atropelado, imediatamente reagi. Eu disse, escuta, era um marmanjo. Era um marmanjo. Tá? Eu digo, escuta, aqui está uma rua asfaltada, foi na Barão. Tá? Você não pode alegar nada, que essa rua lá tem buraco, é por isso que eu estou na calçada. Não! Está proibido fazer isso, tem lei. Quando a gente prega aqui que a nossa sociedade, a sociedade de uma maneira geral no Brasil, precisa de ordem, que está escrito na bandeira lá, ordem. Qual é o problema? Está na nossa bandeira. Tá, mas o que o cidadão te falou? Para, tio. Para, tio. Tio, para, tio. Virou teu herdeiro aí. Eu, aos 17 anos, já sou tio. O Norton, o que acontece? O que acontece? Um dia um me disse assim, cadê a placa que diz que é proibido? Isso aí vem lá do berço, vem da educação, vem lá da dentro de casa. Olha, não pode, meu filho. Tu tem que respeitar os outros para ser respeitado. Essa é a equação que funciona numa sociedade. Mas deixa isso para depois, tá? Bom, está feito o registro. Aliás, as calçadas de Dom Pedrito, só para terminar, as calçadas de Dom Pedrito precisam de um olhar especial. Também, né? Fizemos uma pergunta uma vez. De quem é a responsabilidade? Do poder público ou da testada do proprietário daquela calçada? De quem? É uma pergunta no ar, eu não sei responder. Por isso é que estou perguntando. Pois não, Norton, desculpa. Várias vezes tu já falou aqui no programa a respeito da atitude de algumas pessoas quando tu promove um gesto de gentileza no trânsito. Quando tu para o teu carro para a pessoa atravessar a rua, sabe aquela coisa? Sei. Né? E eu tive uma oportunidade, e não foi com alguém de 17 anos. É alguém com muito mais que isso aí de idade, que eu olhei, eu vinha transitando, parei, cheguei na esquina, aquela pessoa estava parada no canteiro central, a pessoa com 2 muletas para casa. Sim. O que eu fiz? Parou. Liguei o sinal de alerta. Claro. Posicionei meu carro para que ninguém passasse ali, tá, para aquela pessoa ter toda a liberdade. Aí fiz o gesto com a mão. Sim. Para minha surpresa, eu recebi uma careta. Não, sério, eu não estou brincando. Sabe que às vezes eu fico pensando, eu digo, nós falamos tanto e preconizamos tanto, vamos viver melhor, vamos, interagir. Bom dia, boa tarde, aquela coisa toda. Aí a pessoa me olhou e fez uma cara como se eu tivesse promovido algo extremamente errado para casa. Não, o Norton... Só que isso aí quando se torna uma regra geral, os motoristas que às vezes não têm tanta paciência, eu vou estar dando uma preferência, eu já vou tocar ali para frente uma vez, e aí as coisas acontecem. Norton, não, é assim, tu tiveste o azar de encontrar uma pessoa que faz parte daquele grupo qual... Sabia? Qual é o qual? O qual é o seguinte, uma criatura comprou um saco daquelas de pipoca para micro-ondas. Tu conhece? Um pacotinho de micro-ondas. Um pacotinho de pipoca, bota dentro do micro-ondas, tem um tempo e tal. E diz assim, quando abre o pacotinho, diz assim, este lado para cima. Ele não conseguiu fazer a pipoca. Aí ligou para um amigo, que não era do grupo qual, né? O que eu faço? É o grupo qual ou o quê? O que eu faço? Ele disse, mas fulano, abrisse o pacote e disse assim, este lado para cima. Disse, mas não está dizendo qual é o para baixo.
bravo. Só para finalizar... Não, eu queria um dia entrar, ainda vou, com os meus 17 anos ainda tem tempo, numa faculdade de psicologia para tentar, não digo que vou conseguir, Sim. entender por que a reação da maioria esmagadora, infelizmente, não sei se em outras cidades é assim, da maioria esmagadora da nossa cidade, quando se faz uma gentileza do tipo que tu estavas fazendo, as pessoas te olham atravessado. É verdade. Que é isso? Por quê? Por que está fazendo isso? Mas então, eu não sei, eu não estudei psicologia, né? Talvez eu consiga entender que a pessoa não se acha merecedora daquela atitude, daquela conduta, daquela iniciativa. Ela perante si própria, ela não está se sentindo merecedora daquela gentileza. Pois é, mas na contrapartida, muitas vezes, eu acho que por me enxergar e enxergar em mim já uma pessoa de uma certa idade, não com 17 anos, que nem o teu caso, Sim. te param o carro, fazem um gesto, e aquilo ali para casa. É tão bom tu te sentir assim valorizado, respeitado pelo cidadão que está ali transitando. Ele para o carro e pede para te passar, te dá preferência, te faz a gentileza. São gestos Sim. como esse que equilibram a sociedade para casa. O Que Norton, fazem com que as pessoas consigam viver em harmonia. Essa é a diferença. o Norton, Cara feia não adianta nada. Né? não, mas eu não sei por que o cara feia. Pois é. E olha, tanto homens quanto mulheres, certo? Eu sempre conto aqui de uma, imagino que mãe ou tia, não sei, avó, que vinha com uma criança pela mão. E ela passou, me olhou como quem diz assim, quem é? Mas uma raiva, dizem que os olhos são. É como diz o Krause aqui na mensagem, essas pessoas são daquelas que tu diz assim, bom dia, e eles perguntam, bom dia por quê? Tá boa essa. Não, mas um abraço, Krause. Dizem que os olhos são os espelhos da alma, né? Pelos olhos, a alma estava barbaridade, furiosa, irada. Mas passou, me olhou. A criança queria se desprender da mão da mãe ou da tia, não sei, da avó, e para ter as duas mãos abanando e rindo com gratidão. Então, temos esperança. Essa geração que vem vindo, ela está aprendendo. Eu vejo alguns gestos para casa. Sim. Criança é fantástico sempre, né? Uhum. Criança é maravilhoso, emociona a gente, porque o coração deles é livre, é desprovido de todos os cacuetes, vícios e maldades que se pode perceber no planeta. Isso. É tão bom quando tu é uma criança, te olha, te abana, te sorri, né? E ao mesmo tempo, cada vez tu te sente mais na obrigação de ser um cidadão melhor para fazer com que aquelas crianças tenham também, que tu faça agora alguma coisa de melhor, para que eles tenham um futuro melhor do que aquele presente que nós estamos tendo. É todo um cenário de que a reciprocidade das ações nos coloca sempre dentro desse limiar para casa. O do quanto que nós precisamos melhorar as nossas atitudes hoje, para que eles daqui a alguns anos digam, olha, lá no passado alguém trabalhou, fez muito, para que nós tivéssemos essa condição de vida boa hoje. Mas cabe a nós, né, para casa. É a esperança. Cabe a nós. O Fernandinho Torres está na nossa audiência. Já vou fazer um intervalo, Fernandinho, para ouvir o teu áudio, tá? O Everaldo, o Ever, nosso amigo aqui do Correio, também está na audiência. Abraço, muito Ever. obrigado, tá? Não, eu até vou contar antes do intervalo essa história de parar. Eu gosto muito de andar e preciso caminhar. Né? Sem bicicleta. Há uma recomendação, de bicicleta também, mas andar, caminhar,
né? Há uma recomendação para que quando se faz 17 anos tem que se caminhar bastante. Tá? Então, o seguinte, tu acreditas que várias pessoas param o carro direitinho? Eu me distorço em agradecimento, mas é sincero. Realmente, eu estou agradecendo aquela gentileza. É bacana. A pessoa cedeu um pouquinho do seu tempo, que é uma coisa preciosa. É preciosa. O tempo, gente, é alguma coisa, digamos assim, intransferível, porque ninguém sabe qual a necessidade pessoal daquela pessoa que está utilizando o seu tempo, onde é que ela ia, de onde ela vem, o que ela precisa fazer, qual é a necessidade dela. Então, está incluído o elemento tempo nisso. E ela cede umas migalhas de tempo, mas cede do seu tempo, que é sua propriedade, no caso, né? É pessoal, intransferível, para que outra pessoa, para fazer a gentileza e deixar que a outra pessoa passe. Mas eu vou contar uma outra coisa aqui. Conta. Moto parou. Motocicleta, não foi só uma, Norton. Que maravilha. Eu só tenho um lamento. Que como é obrigatório usar capacete, eu não pude identificar a pessoa. Tá? Não pude identificar, mas mesmo assim a pessoa me viu, claro, me viu, e eu quase que me ajoelhei agradecendo. Mas vou fazer isso. Agora, naquele momento, se ela puder tirar o capacete, é tu, que bom, que tal. Muitas motos pararam. Então, calma lá, quando se diz, uma moto não faz. Não, a diferença está entre as pessoas, não a condução. Repete. A diferença está entre as pessoas, não a condução. Exatamente. Certo? Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Muito bem, Ótica Popular, hora certa no programa Tema Livre, são 10 horas 45 minutos. Pacase? Tá me ouvindo, Pacase? É o delay, Valdir? Tá bem, então. Pessoal, mais uma vez, não esqueça de fazer uma visita à nossa Ótica Popular, que agora é patrocinadora da hora certa aqui do programa Tema Livre, que fica aqui na rua José Bonifácio 1029, o WhatsApp 999-27-2038, Facebook e Instagram da Ótica Popular Pedritense. Boa para os olhos, boa para o bolso. E o mundo ontem ficou aguardando até às 21 horas se haveria, por parte do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o cumprimento da sua, entre aspas, ameaça ao governo do Irã. Acabou que, antes de finalizar o prazo, houve um acordo onde o mundo é vitorioso, porque acaba, pelo menos, aquela tensão que estava a respeito da atitude a ser tomada pelo presidente norte-americano. Mas uma pequena observação, Pacase, antes da tua... Já estou voltando. O presidente norte-americano, sim, ele aceitou a proposta do Irã, e o Irã fazendo aquelas basófias natural deles lá, dizendo que são vencedores. Vejam bem, os números não mentem. Há menos de 4 meses atrás, foram exterminados brutalmente nas ruas lá de Teherã mais de 40 mil pessoas pelo exército, pela guarda revolucionária, que foram metralhados, e os que não foram metralhados, que foram mais de 15 mil pessoas, foram jogados feridos dentro das prisões, onde vão acabar morrendo daquele jeito, que nem ratazanas, porque esse é o modelo de governo que o Irã impõe, junto com seus amigos do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis. É esse tipo de situação que o Israel e os norte-americanos estão tentando resolver, tirar essas pessoas do poder para que o povo iraniano possa voltar a ter liberdade de vida. Se não quer entender, procure na internet, procure nos órgãos oficiais da informação. Não sigam a informação por aqueles que pensam da mesma maneira. Temos que procurar meios corretos. Agora, quando os números estão postos ali,
Eu fico impressionado com as pessoas tergiversando, viu, Pacazzi? A respeito dos números colocados pela ONU, principalmente. Ô Norton, quando tu quebras um braço, uma perna, sei lá, costela nem tanto, bota um esparadrapo toda a volta, né? Mas tu engessas, né? Claro. Bota o gesso, né? E tem um gesso moderno aí que não é aquele que tira até o fôlego da gente, né? Bom, sabe que tem algumas pessoas que têm a consciência engessada? Não sei como é que conseguem fazer isso. Não podem se mover, eles não conseguem se mover. Não é por mal, é que eles não têm capacidade de se mover. De mover o seu pensamento, a sua ilação, a sua reflexão, o seu pensamento é engessado. Eles estão com dificuldade de locomoção anímica, ou de locomoção de pensamento, de raciocínio, de entendimento. Então, é uma deficiência, tá? Ora, se nós formos um pouquinho, mas tem que ter um interesse para ir lá um pouquinho na história, né? E ir até a Segunda Guerra Mundial. Eu quero dizer aqui o que digo sempre: guerra é uma estupidez em qualquer tempo, em qualquer lugar. Só que na história tu vais descobrir que não teve outra maneira de sair desse buraco. Não teve outra maneira de dar outra resposta. Não teve outra. Houve, sim, uma circunstância constrangedora que obrigou países de paz a fazerem guerra, a entrarem na guerra. Quem não se lembra, ou se não se lembra, se não sabe, que tenha o interesse de ir nos livros descobrir como é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Pois é. Mas aí tu tem o nazismo. Mas aí tu tem que ir nos livros e ler, né? Mas tem que ter o interesse de saber isso aí. Tá? Aí, uma outra questão, a parcialidade, sem apreciar os acontecimentos de uma forma universal, alguns diriam, é um comentário simplista. Não, é uma ignorância, né? É uma falta de interesse, é um engessamento do pensamento. Porque fulano fez. E pessoalizar as guerras, não tem como pessoalizar. É todo um sistema. Alguém diz, Hitler era porque tinha apoio dos seus lá dentro da Alemanha. Exato. Inclusive, inicialmente, de todos os alemães, ou quase todos. Depois se viu. Então não é, muitas vezes, a iniciativa do que quer a guerra, quer matar. No entanto, porque tem o pensamento engessado, não vê o outro lado. Tá, mas o que está querendo matar pessoas que estão lá no seu canto, rezando, olhando para Deus através do sol, das nuvens, das flores? É isso? Utopicamente falando? Eu diria até... Não vou dizer. Não diz. É isso? Não! Está se fazendo guerra contra fascínoras, assassinos, anti-humanos. Eles são os que abastecem os principais grupos terroristas do planeta. Que tem uma fábrica. Sabe de que tem fábrica? De terrorismo, claro, no mundo. Agora, atirar uma bomba lá, naquela Olimpíada lá que teve em Paris, né? Não, na Alemanha, né? Na Alemanha, que matou, não sei, milhares de judeus, de esportistas judeus. Sim, mas são inocentes. Em nome de quê? Não, isso aí está esquecido. Crianças que foram trucidadas aqui, naquele evento de Gaza, ali está bom. Não, isso aí pode. É a manifestação livre do povo. Que povo? Povo terrorista? Povo matador? Povo que não respeita? Então a guerra, que é detestável sempre, tem as suas nuances. E é preciso que o indivíduo examine isso
com mais razão e menos paixão. Que tenha, digamos, a boa vontade de, quando passa isso aos outros, que passe de uma maneira racional, razoável, inteligente, e não com aquela fúria tribal. Não gosto. Não com essa histeria. É preciso que o indivíduo olhe um pouco para si e veja a bobagem que está dizendo quando faz esse tipo de apreciação. Não está se matando pessoas que estão lá no altar rezando. Olha, pobres inocentes, coitados, estão matando pessoas lá. Que é isso? Não é isso que está acontecendo lá no Irã e na Ásia nesse momento, tá? Para que fique bem claro. Se a pessoa não gostou do comentário, ou as pessoas que têm esse tipo de pensamento não gostaram, venham aqui e falem, mas vamos debater. Vamos debater em alto nível, com argumento e com fatos. Pacazzi, muitas vezes se coloca aquele posicionamento, estão matando inocentes. Sim, os inocentes estão morrendo porque grupos ideologicamente fanáticos, radicais, usam esses inocentes como sua barreira. Porque o que é o terrorismo? O terrorismo é aquele que age soturnamente, que age nas sombras e ataca quem? Inocentes. E por que ataca inocente? Porque inocente não tem como reagir. É de surpresa. Porque se eles fossem enfrentar um exército e fizessem aquele comunicado, vamos entrar em guerra com vocês, aí vai ter resposta à altura. Agora, quando nós vivemos num mundo onde o patrocínio, aliás, a fábrica, como tu falou, essa fábrica de terrorismo é alimentada por um país como o Irã, e que gosta de fazer isso aí, e que, vou te dizer mais, eles não vão respeitar esse período aí. Tanto que as coisas continuam acontecendo. Eles não estão preocupados com os inocentes que estão morrendo no Irã. Eles estão preocupados em manter o sistema ideológico que eles preconizam e que faz com que eles tenham com mão de ferro o poder sobre toda aquela gente, Pacazzi. É simples assim, é poder. E esse é um linguajar que, infelizmente, tem contaminado grande parte da sociedade mundial. O Norton, os americanos, quando que decidiram a Segunda Guerra, né? Que a Inglaterra estava em parcos, uma situação precária, precaríssima. A França nem se fala. Passaram de manhã, de tarde e de noite pela tal linha Maginot. Né? Entravam e saíam como se estivessem entrando na própria garagem de casa. E os demais países não tinham força. Né? Olha o Hugo Krause. A guerra é um evento onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por ordem de adultos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Tá. Na Segunda Guerra, quem resolveu realmente a Segunda Guerra foi quando os americanos que não queriam entrar. Eles não foram também em busca de ouro, de petróleo. Foram atacados e responderam. Simples. Tá? Agora, tudo é pelo petróleo. Meu Deus do céu, vamos fazer um pouco de conta, gente. Lá está se discutindo 20%. Os outros 80% estão fora de lá. Ora, bolas. Nos respeitem a inteligência da gente. Certo? Existe lá um conflito, que é um conflito muito mais de comportamento. Certo? O que se quer travar? Terminar é meio utópico. Mas o que se quer travar um pouco, diminuir um pouco, é essa fábrica de terror no mundo. Ninguém está seguro. Olha as torres lá de 11 de setembro, e por aí vai. É o terrorismo que está sendo disseminado e financiado com petróleo também. Ora, qual é o sentido disso? Sequestro, terrorismo, enfim, isso é uma coisa covarde. Alguns agora dizem em nome da religião. Tá. Bom, mas a religião, Pacazzi. Então, esse terrorismo, Norton, vamos fazer assim, como é que nós vamos combater esse terrorismo?
eu sou um pacifista de origem e de fé. Acredito nisso. Eu acho que o entendimento entre as pessoas, nós temos que sempre colocar como escopo de vida, o escopo como ideal de vida, o entendimento entre as pessoas, a harmonia, a paz. Sempre. Mas, em frente a uma situação dessas, assim, vamos fazer o quê? Nos ajoelhar e rezar. É bonito, é poético, é lírico, mas dá resultado. Nessa situação. Nessa situação. Aliás, quando houve isso recentemente em Gaza, as pessoas se ajoelharam. E conseguiram reverter? Não, morreram. Crianças morreram. Mulheres morreram. E essas pessoas fizeram o quê, para quem e por quê? Que as pessoas que estão nos ouvindo, que são inteligentes, são capazes, né, que sabem refletir, e procurem saber por quê. Agora, como é que se... Não faça isso. Chega para o terrorista, hein, Norton, imagina uma situação. Senhor terrorista, por favor, não faça isso. Não, pense bem. Aí tu analisa assim, só para encerrar esse assunto. Sim. Aí. Eu estava vendo uma matéria ainda ontem na CNN, um familiar daquele general, que era um general mão de ferro lá do Irã, o Soleimani, morava onde? Livre, leve e soltas. São as familiares nos Estados Unidos. Desfrutavam daquilo que eles atacavam e atacam. E elas morando nos Estados Unidos, levando aquela vida de influencers e, enfim, vivendo nababescamente falando, viajando de helicópteros e aquelas coisas, elas falavam mal de quê? Do sistema americano. O que houve com elas? Aí antes de ontem, tiraram o green card delas, tiraram todos os benefícios e vão mandar de volta para o Irã. Mas o gozado, só para encerrar, é que aqui no Brasil, todos aqueles que falam mal, os imperialistas, os americanos, onde é que eles estão morando para cá? Mas eu quero... Miami para cá. Não, Norte, eu vou defendê-los. Tu vai? Vou defendê-los. Eles querem... Tu vai embora. Vou embora. Eu quero defendê-los pelo seguinte, eles estão se autopunindo. Mas por quê? Porque eles querem um perdão para os seus eventuais pecados. Então eles vão para o pior lugar do mundo, para o lugar mais odiado, entende? Então eles estão se autopunindo, por isso que eu estou defendendo essa turma. Fernandinho Torres nos mandou aqui um ótimo, agora depois eu vou comentar contigo, ele falando sobre redutores. Norton, que tem umas nuances aí, que sim, que não é totalmente proibido, como não é totalmente permitido. Tem as brechas ali que dá para fazer essa história. Eu já conversei com o Bernardo do DENIT sobre isso. Tá bom. Eu já conversei com o Bernardo me explicou todas o que pode e o que não pode ser feito. O que eu não entendo, e tu sabe disso, é que qualquer pessoa de Dom Pedrito vai a Livramento, Rosário, Bagé, tu encontra todos esses elementos para te fazer o quê? Tirar o pé do acelerador, respeitar a velocidade estabelecida, mas Dom Pedrito não pode. Não, mas tem uns caminhos. Tem? Tem. O Fernandinho, vamos trazer depois. Mas os caminhos não são os buracos que a Corção faz. Tu tá horrível hoje, né? Será que aqueles buracos que a Corção faz é para reduzir a velocidade? Olha, gente, encontrei esses dias com uns amigos ali, o Bunde, nosso ouvinte. É mesmo? Um grande carinho a ele e toda a família. A sinalização da BR, especialmente no perímetro urbano, é um caso de polícia. Estou recebendo uma mensagem aqui. Concordo plenamente. Vamos ter que dar um jeito nisso. Vamos aproveitar para não encher a mesa da promotoria lá. Vamos aos poucos. Primeiro a CE, depois a BR, depois... Vem vindo, né? Não necessariamente por ordem alfabética. Uma parte da barragem do Jaguari foi inaugurada recentemente. Com muitas
champanhes estourando, né? Opa, mas essa da champanhe não me Não, falaram. é assim, ó, eu não ia falar sobre isso, não ia falar sobre isso. Aí para essas aí, doutor Edson, não nos convida? Não, mas até o doutor Edson não estava aí e muitas pessoas que pena. que utilizam seu precioso tempo para que isso efetivamente aconteça, não foram convidadas. Mas aqueles que não fazem nada foram. Aqueles foram, tinha que aparecer na foto e na mídia, tá? Um evento político eleitoral. Só falta tu me dizer Só que isso. o governador estava lá. Norton, não me maltrata. Não me maltrata, por favor. Sem santa paciência. Escala 6x1. Olha, momentinho. Todos nós somos trabalhadores, todos. Estão querendo para você, mas não lhe consultaram. Tem uma luta aí para lhe dar um benefício, uma benesse, uma benfeitoria, né? Aquilo que é bom para você. Bom, quem sabe o que é bom para você, em primeiro lugar. Respeito é bom e a gente gosta, né? Então, respeitem a sua capacidade de saber o que é bom para si. Né? Não está havendo esse respeito. Tem gente preocupada aí e querendo constrangê-lo ao benefício do 6x1, 4x3, 5x1. Que é isso? Perguntaram para você o que é melhor? Nós falamos aqui num pequeno segmento dos trabalhadores do Brasil, que são os trabalhadores do comércio, por exemplo. Né? Se diminuir a jornada de trabalho deles, a gente sabe que, é usual, isso é público, sabe que o pessoal do comércio, por exemplo, né, é um segmento, trabalha pelo salário, que é fixo, é determinado por lei, está bem claro, está no contrato, mas também por percentagem, por comissão de vendas, de trabalho, por produtividade. Chama-se isso produtividade. Tá? Produz merecidamente, é a tal de meritocracia. Mérito. É justo que a pessoa que mais se interessou, que mais trabalhou, dentro de toda uma estrutura legal, moral, bem clara, transparente, possível, permitida, é justo que ele receba uma remuneração extra que se soma ao seu salário. Chama-se percentagem, comissão de venda. Comissão de venda. Se diminuírem a sua jornada, vai acontecer o quê? Ele vai ter menos tempo de exercer o seu trabalho comissionado. E quem é que vai repor esse dinheiro que ele fazia? Mas ele em casa, ele não pode fazer isso, ele tem que fazer isso lá na loja. Lá na loja é permitido, lá é legal. Tá? Ser comissionado por venda feita lá, objetivamente lá. Quem é que vai pagar essa pensão extra para ele? Quem? Esses arautos aí do benefício, da benfeitoria, do bom para ti. Ora, gente, leitura disso é o seguinte: eles estão enganados, é claro que estão. Eles estão fazendo uma projeção de que você é um idiota, mas você não é. Você não é um idiota. Hã? Então você só por uma questão de ordem. Sabe quando a gente levanta a mão? Uma questão de ordem. Você me perguntou o que é bom para mim? Por acaso alguém lhe perguntou o que é bom para você? Então vem argumentos, porque na Inglaterra é assim, porque na França não sei o quê, que na Suíça, na Austrália. Gente, nós estamos no Brasil, vamos ver o que é bom para nós. Deu certo lá? Não sei. Pode dar aqui? Até pode. Mas vamos ver. Hã? É como o cara lá que receitava, né, o sujeito, afinal de contas, diz: pai, mas essa minha doença não se cura com querosene e água. Mas o cara era sapateiro, né? E disse: olha, nunca vi isso, diz o médico, mas no seu caso, você faça o que quiser, eu não estou mandando nada, nem te recomendando nada. Tá bom. Aí o cara
Você foi embora. Você foi embora. Lá um dia chegou um outro. Esse era sapateiro. Mas aí chegou um outro, que era alfaiate. Né? E também numa situação semelhante. E perguntou, mas doutor, não tem mais remédio, não tem mais recurso? Não tem. Eu aqui não conheço nada, na medicina não conheço. Nessa medicina autorizada que eu conheço, nessa ciência que eu estudei, não. Mas doutor, nada, não tem. Olha, mas não estou recomendando, só para não dizer que não tem nada, aconteceu isso com uma outra pessoa que estava com um problema semelhante ao seu. Tomou querosene com água, né? E se salvou, milagrosamente. É uma coisa assim que eu não entendi até hoje, mas tudo bem. Aí o cara foi lá e tomou querosene, por conta própria, querosene com água, morreu. Aí o médico escreveu no seu livro no seu livrinho lá de memórias, né? Seu diário, o que faz bem para sapateiro nem sempre faz bem para alfaiate. Então, o que ele quer dizer com isso? As pessoas são diferentes. Tá? Agora, preconizar alguma coisa assim, universalista, eu bom para ti, eu é que sei. Que é, afinal de contas? Você é melhor em quê? É mais em quê do que eu para saber o que é bom para mim? Hã? Então, a projeção é essa. Partem do princípio, o pressuposto é esse, né? Que você é um idiota. Então, diga o que disser, faça o que fizer, tá bom. Você vai se contentar com isso e vai votar em mim. Encurtando a história. Tá bom? Mas você pense o que é bom para você. Tá? Aí, a história da folga, né? Norton, aquela televisão que botaram para Deus, né? Para ver os povos do mundo, né? E botaram uma lá na Ásia, o povo trabalhando uma barbaridade e coisa e tal, e uns quase morrendo de tanto trabalho. E disse, mas o que é isso aqui? E disse, mas estão trabalhando pelo pão de cada dia, como o Senhor mandou, dizia o auxiliar de Deus ali, né? Disse, mas eu não era para exagerar, isso aí eu estava. Não era tanto assim, eu estava brincando um pouco. Aí botaram lá no outro lado do mundo lá. E esses aqui também estão lá lutando pelo pão de cada dia, como o Senhor mandou. Barbaridade. Não, muda de canal aí que já está me fazendo mal isso. E apareceu lá o pessoal lá na Bahia, coisa bem boa, né? Já fosse a Bahia, Norton? Não? Ainda não. Eu também não, ainda. Mas tu vai? Um dia. Mas tu passou pelo lado ali, né? Um trio elétrico lá. Numa boa. Desculpem. E vamos que vamos. E tudo numa boa, né? Aquela alegria, aquela música, aquela farra. Disse, mas que lindo esse povo, quem é? Os únicos que acreditaram que o senhor estava brincando. Então vamos folgar. Já tem outros aqui dando contra tal folga, essa aí, porque aí são coisas particulares. Né? O que eu vou fazer em casa? Mas que ninguém nos ouça, Norton. Tem alguns dizendo, por favor. O César e a Elisângela estão nos ouvindo. Muito obrigado, um abraço. Tá, Norton. Norton, nós falamos aqui no último programa e as pessoas estão pedindo que a gente dê um retoque, que volte, que algumas coisas não foram bem entendidas. Sobre a questão da anistia. Vamos contar um pouquinho de história. Anistia? No Brasil, tá? Final da década de 70 e na década de 80, nós tivemos esse ato, tá? Essa iniciativa valendo, não foi um proselitismo, não foi uma demagogia, foi fato, acontecido. Para que se chegasse a uma harmonia, pelo bem do entendimento, do consenso brasileiro, houve um acordo para que as pessoas que tinham participado de alguns atos classificados como atos atentatórios ao regime,
ao sistema, à democracia e à república. Como? Sequestro, roubo a banco, atentados, terrorismo e mortes. Essas pessoas estão lá, bem localizadas e bem identificadas. Então, para que houvesse um acordo pelo bem da harmonia, do entendimento brasileiro, da sociedade brasileira, houve o perdão, denominado anistia. Certo? Houve isso. Não é um bicho de sete cabeças. Está lá na história. Pelo menos tenha o interesse de ir lá buscar, a não ser que você se satisfaça com a história contada ali na esquina pelo seu... Em que ano foi isso aí, Pacas? Fins da década de 70, na década de 80. Mas se você se contenta com qualquer história que lhe conta o seu político de estimação, o problema é seu, né? Certo. Aliás, o problema é nosso também, porque você está completamente fora do coisa, mas você está na sociedade e tem pelo menos um dever cidadão de saber a verdade. Daqueles que foram anistiados, tem algum vivo ainda? Vários estão aí. Tá? Vários. E estão em atividade política? Estão. Tá, mas só um pouquinho mais. Mas naquela época... Esses que têm atividade política, o que eles acham de anistiar alguém que cometeu crimes menores? Não, Norton, mas aí é que está, Norton. Aí nós entramos num meandro, num detalhe. Ideológico? Não, Norton, não. Um detalhe de caráter, de capacidade anímica, de capacidade emotiva, sensitiva, afetiva, que não dá para tu implantar, não tem implante de compreensão. Não tem. Eu quero para mim, mas não quero para os outros. Não tem esse implante. Essas pessoas, já dissemos aqui no programa, foi o que nós dissemos. Eu não vou culpá-las por não quererem fazer ou não saberem fazer. É que elas não têm a capacidade de saber fazer. Eles não têm, não existe material anímico, espiritual, afetivo, moral, para tomar a iniciativa e fazer o acordo. Não tem. Como é que eu vou pedir que essas pessoas façam quando elas não têm? São pessoas que têm uma deficiência. Deficiência, é isso, é uma deficiência. Eu não posso exigir, de bom senso, eu não posso esperar ou querer ou insistir que elas tomem essa atitude, porque elas não têm essa qualidade, essa capacidade humana. Não tem. Essa é uma constatação, não é uma opinião. Infelizmente existe isso. Existe, Norton. É um aprendizado de vida. Eu que já estou com 17 anos, estou vendo isso. Então, como é que tu vais conseguir tirar alguma coisa de um lugar onde não existe? Não, é ficção. Então, por mais que tu insistas, mas escuta, mas já teve, já foi. Não! Essas pessoas não têm essa capacidade moral, intelectual, afetiva de fazerem isso. Resta-nos ter, como humanos, como humanistas, pena dessas criaturas. Pena. Penas? É pena. Pena. Dó. Dó. Pena. E eu não vou mais adiante. Não vou. Tá? Eu estava acompanhando ontem para casa, até durante a sessão no Senado, já eram quase 11 horas da noite, e eu estava ali acompanhando a sessão do Senado, porque eu estava acompanhando a questão do projeto da lei da securitização, né, o 5.122, e numa manifestação do senador Espiridião Amin, ele fez uma menção a respeito daquele senhor de Santa Catarina, um senhor de 71 anos, que foi condenado a 17 anos de prisão pelo STF, porque teria feito um Pix de R$500 para aquelas pessoas que iam fazer a viagem para Brasília lá, 2023, né? E o senador fez aquela ilação. Como é que alguém vai ser condenado a 17 anos de prisão por fazer um Pix, por colaborar com um grupo de pessoas que ia viajar,
de repente sem até saber quais seriam os seus propósitos, mas foi pedido o apoio e ele deu apoio. Enquanto que tem situações como essa que nós estamos vivenciando e que continuam sem resposta, como é que grupos conseguem ter aumentos patrimoniais absurdos e que simplesmente fica no silêncio? Como é que agora o Banco Central, por exemplo, impõe um sigilo de 8 anos sobre as questões ligadas ao Banco Master e fica tudo no silêncio? De que país nós estamos falando, Pacas? Ô Norton, alguém há de dizer, não, mas aqueles que fizeram isso tinham razão. Razão de quê? Razão de quê? Tinham tanta razão o quanto era semelhante às razões dos que poderiam ser anistiados hoje? Para simplificar, aqueles anistiados na época, que cometeram todos aqueles atos antissociais e antidemocráticos, queriam o quê? Combater o regime, combater o sistema, combater a república. Por isso, sequestraram, mataram, invadiram bancos, roubaram. Por isso. Foram esses os atos. Se isto se justificaria, não, mas nós queríamos a democracia. Bom. E os que hoje estariam na mira aí do perdão, esse chamado anistia, não. Ah, não, aqueles são do meu lado, aqueles podem. Pois é, mas é tão Eles ruim podem sequestrar, podem matar, podem... Sim. Mas podem. É tão ruim, Pacas, viu? Sim. Quando a sociedade, porque o ser humano ele tem o dom, muitas vezes, de colocar nos seus pensamentos, nos seus sonhos, determinados setores que viram o Olimpo. Sabe o que é o Olimpo, né? Sim, sim. O local dos deuses, intocáveis, pessoas de uma excelência, de uma magnitude, de um brilho, de uma conotação quase que de um deus. E aí, de repente, a sociedade percebe que tudo aquilo que ele imaginava, que ele acreditava, e que fazia até com que ele se sentisse mais seguro como cidadão, era apenas uma utopia, era apenas uma visão que foi fragmentada, que foi destruída pelas atitudes de homens. Então, na realidade, deuses não são homens. E as atitudes é que fazem com que tu seja melhor ou pior, dependendo dos teus interesses. Há quem diga assim, não, mas aqueles estavam lutando contra a ditadura. Não. E os de hoje estariam lutando contra a parcialidade de um poder que não pode ser parcial de jeito nenhum, senão não é. Que é o judiciário. Né? Ganhamos. Como que um juiz pode dizer ganhamos? Como que um juiz pode dizer ganhamos? Quem ganhou? Hã? Ora, por favor. Olha aqui, ó. Esteve de aniversário no último dia 4 dois médicos ilustres de Dom Pedrito, Dr. Luiz Maria Iordi e Dr. Quintiliano Vieira. Olha só, que espetáculo, Paquera. O Mano Zé está na nossa audiência. Um grande abraço. Um grande abraço, Zé Luiz. Nós vamos concluir o programa, Norton, que eu vou me permitir pedir licença aos nossos ouvintes, que eu acho que eu já falei nisso aqui algumas vezes, mas me sinto circunstancialmente não é obrigação, mas até certo ponto pedindo licença e a paciência, né? Licença e a paciência de vocês de circunstancialmente voltar ao tema, chamado gratidão. Na minha opinião, o mais nobre traço de caráter é a gratidão. Para que uma pessoa atinja o verdadeiro estágio da gratidão, aquele sentimento sincero, sereno, inquebrantável de reconhecimento, é preciso que tenha passado vivencialmente por outras fases. O grato é generoso, compreensivo, inteligente, brioso, polido, modesto e profundamente terno. A sensibilidade, a lucidez,
a devoção e a sociabilidade são sempre fartas e pródigas nos indivíduos gratos. Gratidão faz simetria com lealdade, honestidade e bondade. A gratidão é o inocente desnudamento da alma, é o brilho mais genuíno do espírito, é o parâmetro mais justo e adequado para as grandezas da solidariedade humana. Quem agradece vê além de si mesmo, transcende. A gratidão é o reconhecimento inquestionado das qualidades dos outros e o fortalecimento das próprias. Os egoístas, os invejosos, os pretensiosos jamais conseguirão ser gratos. Os mesquinhos, os ávaros, os torpes, os desinteligentes e os desbriados nunca terão motivo, razão, nem coragem para agradecer. Gratidão é uma qualidade que só passa pelos tênues fulcros da autocrítica. O grato é sempre sumamente humilde, mas nunca humilhado. O grato é modesto, mas jamais será vulgar. No mundo bravio e altamente competitivo em que vivemos, que vale, enfim, a máxima de nossa cotidiana e tão verdadeira vivência. Agradece quem pode, seja ingrato quem precisa. Gratidão é fartura. O contrário é miséria. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Mas tu é um jovem de 17 anos. Tá bom. O povo tem paciência contigo. Obrigado. Não, o povo, eu gosto muito do povo. Ah, é? É recíproco isso aí. Muito obrigado. Eu sou uma pessoa muito feliz. Que bom. Extremamente feliz. Tá? Forte abraço para casa. Muito obrigado pela atenção. Desculpem se nós passamos um pouquinho das medidas. Às vezes a gente se entusiasma, né? E fica meio afoito, né? Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Todos nós queremos, sim, democracia. Isso não é a apanagem de uns poucos, tá? De uns iluminados. Nós não temos melhores pessoas no mundo que compreendem e que pratiquem isso. Nós todos estamos incluídos. Nesse particular, todos nós somos iguais. Graças a Deus. Muito obrigado. Até quarta que vem, se Deus quiser. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.